Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Frônesis. Nós temos aí uma série, de vídeos, que abordam a questão da escrita acadêmica, do método, das etapas do projeto, Mas dentro dessa série nós estamos privilegiando alguns trabalhos, textos, artigos, Nós vamos estar falando de alguns trabalhos, textos, artigos, que o foco é a criança, é o universo da infância, é o brinquedo, o brincar, mas sem perder de vista o nosso interesse inicial, que é a questão da pesquisa, do método, como fazer uma pesquisa envolvendo crianças, quais os dispositivos, o que muda, o que não muda, tá? Neste trabalho, neste manuscrito, que se chama Questões Teóricas e Metodológicas das Pesquisas com Crianças, algumas reflexões, que é um artigo das autoras Ana Paula Cordeiro e da Luciana Aparecida de Araújo Penitente. Sobre o artigo, as referências vão estar descritas, aqui no nosso canal. Trata-se de um artigo excelente, eu super recomendo, porque traz questões assim fundamentais, como o próprio título indica, do ponto de vista teórico e metodológico na pesquisa com crianças, E aí as autoras elas vão trabalhar, elas vão apresentar, as perspectivas teóricas, que fundamentam esse entendimento da importância, da visibilidade, de colocar a criança e a infância no centro do processo da pesquisa. As autoras elas trazem boas referências acerca da sociologia da infância, que é uma escola, que reúne aí uma série de autores e trabalhos e pesquisas, voltados para a questão da infância. Então é uma fonte muito importante para quem trabalha ou pretende trabalhar com a questão da infância, da criança, então a sociologia da infância, além de outras áreas do conhecimento, que contribuem para pensar a questão da criança, a pesquisa com crianças, enfim. E elas propõem discutir também alguns métodos e procedimentos que podem favorecer aí o desenvolvimento das pesquisas com crianças, além de orientar a elaboração de novos dispositivos de produção, de novas propostas acerca do trabalho com crianças. Tem uma particularidade muito interessante. As autoras elas iniciam o artigo a partir dos marcos legais. Então elas trazem referências de Kramer, também, que é muito importante numa perspectiva mais histórica, da criança como sujeito histórico, a própria história da educação infantil, como eu falei, os marcos legais. Então elas iniciam o artigo dessa forma, analisando sempre a visão de criança ou de infância a partir desses chamados marcos legais, E como eu já falei, tem uma seção super dedicada aí à sociologia da infância, à pesquisa com crianças, os trabalhos de Cossaro, o conceito de reprodução e interpretação, o conceito da reprodução, da chamada reprodução interpretativa, que é um conceito do Cossaro muito importante, enfim, além de muitos outros autores. E aí, sobre a questão do método, acho que um primeiro ponto que as autoras chamam a atenção na pesquisa com criança é o pesquisador primeiro fazer uma crítica a respeito da sua posição adultocêntrica, e se relacionar com a criança não de uma forma autoritária e rigidamente hierarquizada, onde o adulto sabe tudo e a criança não sabe nada, onde o adulto é quem pensa, a criança não pensa, ela é bobinha, mas sair desse lugar. Esse é o primeiro ponto,
Acho que tem um outro ponto aí também muito importante, que é a questão, que é uma consequência desse, que é a questão da escuta, né? Então, essa sensibilidade, né, do pesquisador, de estar atento, né, de estar acompanhando o que a criança diz, o que a criança, do modo que ela se expressa, né? Então, essa escuta sensível no contato com a criança, seja numa entrevista, numa observação participante, numa roda de conversa, né? Claro que quando a gente fala criança, a gente não pode homogeneizar, a gente tem que saber que criança é que eu estou me relacionando, sobretudo assim, qual a idade dela, porque a depender da idade, o modo como a gente vai se relacionar vai ser bastante diferente, né? Considerar os interesses dela, né? Enfim, então se eu vou trabalhar com crianças muito pequenas, então a forma como eu me aproximo, como eu me relaciono é diferente se eu vou trabalhar com crianças um pouco mais velhas, né? E também considerar os interesses delas, né? Os contextos, chamados contextos de desenvolvimento. As autoras também chamam a atenção para outros aspectos, né, que vão estar relacionados à pesquisa com criança, que trabalham a questão da infância, que são os chamados marcadores ou variáveis, né? Então, assim, como é a questão de gênero, né? Eu vou trabalhar com meninos, com meninas, né? A classe social, que, né, essas crianças elas estão vinculadas a que classe, qual o contexto de desenvolvimento, né? O espaço e o tempo dessas crianças. Então esses elementos aí são muito importantes, que também devem ser considerados. E aí as autoras elas listam, né, algumas diretrizes, 4 diretrizes, né? Eu vou tentar resumir aqui. Então, a primeira delas, né, tem a ver com o que é considerado infantil e adulto, né? Então é preciso identificar como a criança está inserida no mundo contemporâneo, trazendo diferentes situações em que as crianças estão interagindo. Então nesse momento é importante considerar não só a classe social, né, das crianças na pesquisa, mas também os valores e o momento no qual a criança está inserida, né? Então se é um momento de pandemia, por exemplo, né, então considerar esse momento. A segunda diretriz tem origem no conceito bakhtiniano de linguagem, né? E aí as autoras elas têm uma fundamentação muito forte, né, na obra do Bakhtin, e aí trazem essa importância da linguagem, né, da palavra, né, enquanto signo ideológico, né? Enfim, então a palavra é o discurso das histórias de quem fala, então a importância de quem fala, do discurso da criança, né? Desses aspectos mais históricos presentes no discurso, né? Nos aspectos ideológicos presentes no discurso, né? Então isso elas chamam a atenção. A terceira diretriz que resulta no entendimento ainda, né, de Bakhtin, de que fazer pesquisa em ciências humanas significa trabalhar textos, né? Então é importante pensar o que é a linguagem, a concepção de linguagem que orienta a pesquisa, né? Então o interlocutor jamais será passivo, né? O interlocutor jamais será passivo. Há sempre uma possibilidade de réplica, né, de uma conversação. Então não é nessa perspectiva, num trabalho com crianças, por exemplo, numa roda de conversa, não são perguntas telequete, é isso, aquilo, é uma conversação, né, onde os sujeitos eles estão numa relação mediada aí por uma linguagem, onde eles estão se afetando, né? Então a ideia do diálogo, portanto. E aí a quarta diretriz, onde elas propõem, né, que estudar as especificidades dos gêneros discursivos, nesse caso adultos e crianças, né? Há uma produção do discurso adulto, há uma produção do discurso criança, diferentes práticas sociais e formas de inserção social, ou seja, que produzem formas de estar no mundo diferentes, e que então o pesquisador busca compreender essas formas diferentes de estar no mundo, essas formas diferentes discursivas, né? E obviamente os cuidados éticos em pesquisas com crianças, que há toda uma especificidade que nós vamos tratar aqui com textos, né, materiais, artigos que vão falar, né, sobre essa questão dos aspectos éticos
com crianças no universo da pesquisa.